Empresa demite devs remotos e contrata outros no presencial. Comentário da Adriana, que ela falou o seguinte aqui: menino tranquilão, o conselheiro. E aí ela falou assim: que tal um vídeo comentando isso? Conheço uma empresa onde os devs ganham R$8.000 por mês na CLT, híbrido, e não queriam trabalhar no presencial. Então já tá ruim, né? O trabalho híbrido, ele te prende na cidade, não é nem o caso que você tá com trabalho remoto, né? Você tá no híbrido, que é um emprego, já é um subemprego na programação, né? Então, beleza. E aí, ó, ela conta aqui que a empresa foi demitindo um por um, né? E agora contratou novos devs por 14 mil por mês, 100% presencial, ou seja, piorou a situação, né? Tá pagando mais, mas em compensação exigindo muito mais, que é o 100% presencial. Detalhe, com salário maior, eles conseguiram atrair melhores talentos. Isso aqui que eu não acredito, eu duvido que a pessoa que melhores talentos na nossa área aqui tá trabalhando presencial, velho. Melhor talento, ele tá trabalhando pra gringa, ganhando muito mais do que o cara ganha aí na proporção, né? Se o cara faz 8 mil na CLT aqui no Brasil, lá para fora o cara pode fazer aí seus 20 mil, mais ou menos, né? Mais ou menos essa proporção aí. Então não tá atraindo o melhor talento, porque o melhor talento também ele tá trabalhando remoto, né? Ele pode ter uma escolha, ele pode ter ali o seu polywork, né? Tem tudo isso envolvido. Normalmente a pessoa, ainda mais no mercado de dev aqui, que vai para um emprego não remoto, seja presencial ou seja híbrido, né? É aquela pessoa que não conseguiu a outra oportunidade. E digo mais, né? Ele está ali temporariamente, né? Eu acredito, não sei, né? Vocês podem até dizer a opinião de vocês aí no chat, se você não concordar, ou se você concorda também. Mas ninguém quer um emprego desse para longo prazo. A pessoa está ali para pagar a conta, aprender, né? Eventualmente, alguém assim que tem uma situação ali que está começando a carreira, ele aceita esse tipo de emprego. É literalmente isso, é um subemprego, né? Na nossa área aqui. É aquela coisa que ninguém quer fazer aquilo para o médio e longo prazo, não. A pessoa está ali temporariamente enquanto ela não arruma outra coisa melhor, né? Arrumou, ela vai picar a mula, né? Então vamos continuar aqui, ó, de modo que em vez de 9 devs, hoje eles resolveram o problema com 4 devs. Será que existe isso mesmo, mano? Eu não sei, para mim isso aqui é uma fanfic, mas vamos continuar lendo. Sem precisar de hora extras, né? Eu trabalhar no final de semana, né? E aí, o que a galera acha, né? Bom, eu acho que é mentira essa história aqui, porque você nunca vai conseguir pegar os melhores, né, ali para trabalho presencial. Isso aí não existe. Tá ligado? Você vai pegar o cara ali que não conseguiu o remoto, né? E ele ainda sonha, talvez, nesse trabalho 100% remoto dele, né? Essa parte aqui da proporção salarial, né? Você vê, já era 8, pagou 14. Praticamente, não dobrou, né? Mas praticamente dobrou o salário das pessoas. Isso aqui é uma coisa mais ou menos real. Por quê? Porque no presencial você realmente tem uma proporção assim, que era até o que acontecia antes, né? Antes do trabalho remoto em São Paulo, lá, por exemplo, no presencial, você ganhava o equivalente aí a mais do que o dobro do que você ganha hoje, né? Esse valor não foi corrigido pela inflação. Então, por mais que aqui você esteja falando de uma posição híbrida, que também não é 100% remoto, não é uma posição assim que permite a contratação de pessoas de outras geografias, né? Você pode dizer aqui que uma proporção seria 6 mil se você contratar o camarada para trabalhar 100% remoto, 8 mil para o híbrido, 14 presencial, mais ou menos isso. Até reflete um pouco essa distância, né? Tudo bem que para mim aqui o híbrido está mais próximo do presencial, então não seria uma diferença tão grande entre o presencial e o híbrido por causa do custo de vida do trabalhador que você vai ter acesso, né? A empresa que ela não é 100% remota, ela não tem acesso aos melhores talentos da região dela, né? Ela tem acesso aos talentos da região dela, os melhores mesmo já estão trabalhando remoto para um outro lugar, e aí ela tem que pagar esse custo inflacionado, né? Então eu acredito assim, na minha visão aqui, eu, por exemplo, primeiro que eu já não estaria nesse 8 mil mês aqui porque é híbrido, né? Eu já não estaria aqui, eu já acho isso aqui muito ruim. Mas se tivesse uma condição dessa, onde eu estou fazendo 8 mil por mês e aparece um outro ali para ganhar 14 presencial, o que daria para fazer, né? Tudo bem que essa proporção é muito pequena, eu nunca largaria um negócio de 8 mil. Porque o híbrido aqui também depende, é um híbrido como, né? Se é duas, é uma diferença grande entre você ter um híbrido de uma vez na semana na empresa e um híbrido de 4 vezes na semana na empresa, né? Tem essa diferença também, são muitos fatores envolvidos aqui, mas vamos supor que eu estou ganhando 8 mil para ir uma vez por semana na empresa, eu passo um outro negócio, 14 mil para ir 5.
Você vê que tem uma diferença boa aqui de R$6.000 ao mês, né? Então eu tentaria juntar dinheiro nesse período, porque no presencial é uma época que você não vive, né? Então, para que eu vou gastar dinheiro? Eu gastaria o mínimo possível para ficar ali temporariamente, juntaria dinheiro e ficaria um tempo sem trabalhar depois, gastando dinheiro, né? Porque o 100% presencial, ele restringe totalmente as possibilidades de vida, né? É que aqui, essa comparação entre híbrido e presencial, ela não é tão boa, né? Se fosse uma comparação do 100% remoto, aí sim você consegue ver claramente que às vezes com um salário de 8 mil, de 6 mil no remoto, você compra uma vida muito melhor do que um salário de 14, 16, 20 mil no 100% presencial. Desde essa parte dos imóveis ali, onde você vai pagar um aluguel muito maior. Se você for economizar no aluguel, você vai gastar tempo de deslocamento, né? Lembrando que a maior parte das empresas aí que adotam presencial, elas estão na cidade de São Paulo, um lugar onde para você rodar 20 quilômetros, você vai gastar 1h30 ou 2 horas, dependendo do dia. Então, e aquilo, né? Para você morar próximo do trabalho, você vai pagar um dinheiro bom ali de aluguel, né? Então, desses 14 mil aqui, nos lugares que tem empresa lá em São Paulo, a menos que você mora na kitnet, você vai pagar ali uns 2, 3 mil ali, nessas regiões Faria Lima, Berrini, esses locais aí, né? Mas se você for alugar uma casa de verdade ou um apartamento de verdade com algum espaço, vaga de garagem, esses dias mesmo a gente estava vendo aqui na região ali do Itaim, um apartamento com garagem ali estava a partir de R$10.000. Então você vai ficar com 4 mil, na verdade, né? Por isso que os 6 ou 8 mil no remoto, ele vale muito mais, porque você paga menos aluguel, você pode morar em qualquer lugar, né? Você não fica restrito a ter que estar em cidade onde tem emprego, né? Então seria mais ou menos isso, né? Eu não acho que isso aqui seja real, principalmente porque não tem, mano, como você atrair. Tudo bem, você tem um salário aqui que ele parece ser bom, mas quando você pega os custos associados ao trabalho 100% presencial, o dinheiro líquido mesmo que sobra disso aqui, né? Você tira aqui 2 contos mais ou menos para deslocamento, vamos supor. É esses 2 mil que você vai gastar para você ir de carro, ir e voltar, estacionamento, essas paradas aí. Acho que nem Uber dá para você pagar, né? Uber de R$2.000 por mês, você gastaria ali uma distância de São Paulo de mais ou menos uns 10 a 15 quilômetros. Se você morar 10 a 15 quilômetros do seu trabalho, já fica caro. Então R$2.000 não paga o aluguel mais o transporte. Você teria que gastar uns 3 ou 4 mil mais ou menos de deslocamento, né? Então o dinheiro, assim, não só deslocamento, mas perceba o aluguel, deslocamento e despesas ali que você vai pagar mais caro para comer naquele lugar, as roupas, tudo isso, né? Então o valor final do dinheiro, ele acaba sendo menor. É isso que eu queria chegar aqui, né? Não adianta você trocar um remoto por um presencial olhando para a grana, né? Porque aí fica que nem a história do menino do interior que ganhava, sei lá, 3 mil na cidade dele. Ele trabalhava 15 minutos de casa, morava com os pais, não tinha gasto nenhum. Aí ele vai para São Paulo para ganhar 5. Chega lá em São Paulo, ele gasta 2 pau de aluguel, mais uns 1.000 e pouco para ficar indo e voltando, né? E mais o dinheiro que ele come fora. No final das contas, ele tinha 3 mil livre e mais um tempão de vida para ele, mais energia, menos cansaço. Quando ele vai para São Paulo, ele passa a ter 2 mil livre, ele fica mais pobre. Ele ganha mais dinheiro, mas a vida toma dele aquele dinheiro, né? Então o seu dinheiro líquido no final fica menor, né? Então essa é a minha opinião, a minha singela opinião a respeito desse tema. Vamos ver o que o chat está falando aqui a respeito disso, né? Na nossa pesquisa aqui, ó, 53% das pessoas que estão aí na live não trabalham remoto, né? Então vocês estão nessa realidade, né? Diz para nós aí se você não está procurando uma forma, seja de mudar de emprego dentro da mesma área, como é o nosso caso aqui de desenvolvimento, seja você mudar de área para uma área que é melhor, né? Se você tem um trabalho que você tem que ficar indo lá, né? Pô, pleno 2025 ainda ter que ir lá trabalhar é uma tristeza. Ainda mais nossa área de TI aqui, né? Que é a área que está melhor aí nessa questão do trabalho remoto, né? Então, deixa eu só arrumar aqui que travou tudo, para variar, né? Trava tudo, cara. Vocês não têm noção, galera, de como que é fazer uma live aqui com esses recursos que a gente tem aqui do YouTube. Deixa eu recarregar aqui, ó, pra gente ver se melhora, né? Porque travou tudo mesmo. Acho que agora vai. Então, 55% de vocês aí, né, não trabalham remoto ainda, né? Vamos ter fé que em breve o remotinho vem. E aí você pode sair dessa realidade ruim, né? De não trabalhar remoto. Seja você no presencial, seja você no híbrido, né? São todas situações ruins. Ó, o Marcelo Gó falando aqui, ó, engenheiro civil, técnico em edificações, né?
Pós-graduação em engenharia da computação, quero ir para a área remota. Engenharia da computação ainda é muito bom, é mais voltado para hardware, né? Melhor se você fizesse uma coisa de software. Mas o caminho é esse, ó. Veja só, ele está saindo de uma área aqui que ela é mais presencial para vir para computação, que é uma área totalmente remota, né? Ó, o mestre está voltando, ficou impressionado com o tanto de sabedoria que aquele programador tem, com 50 anos na área de programação e tudo, né? O cara é um Einstein e ele se tornou o sábio do tranquilão. Pois é, a gente reagiu, veja o vídeo aí, o programador mais experiente que já conheci, né? Onde a gente olha o currículo de um cara que tá na programação desde os anos 70, cara. Que legal, ele começou a programar com COBOL e hoje em dia ele programa Python, Rust. O cara foi evoluindo ao longo do tempo, né? Ó, o cheque baiano, tô no híbrido. 4 dias em casa, 1 lá, né? Então esse aqui é o menos pior dos híbridos, né? Mas é aquilo, o ideal mesmo é 100% remoto. Se não for 100% remoto, acaba com 80% dos benefícios do remoto relacionados a essa questão de você não ter que ter uma residência numa cidade onde tem emprego. Porque falou assim, que a cidade tem emprego, é uma cidade ruim para morar. É onde vai ficar, as coisas os imóveis são mais caros, tem trânsito, tem fila, tem tudo, né? Porque você tem mais gente lá trabalhando, então você tem mais dinheiro disponível e a disputa pelas coisas que estão lá é maior para essa história da oferta e demanda, né? Então, mesmo você ganhando mais dinheiro, você vive pior. Senão, a vida que você compra com aquele dinheiro não compensa, né? E para você se livrar dessa realidade de ter que trabalhar presencial, trabalhar híbrido, né? Onde realmente os melhores estão é no exterior, tá ligado? Você tá aqui brasileiro prestando serviço para fora do Brasil, porque aí dessa maneira você consegue se livrar de todos os problemas relacionados ao Brasil aqui. Porque você não fica saindo na rua, você pode morar em lugar melhor, você não fica sujeito a trânsito, moeda desvalorizada, nada disso, né? E para isso, obviamente, você precisa ter o inglês. Por isso que aqui no canal nós temos a parceria com a English Bay, para te colocar também nesse caminho. Você que ainda não sabe inglês, vem aqui estudar, ó. Lembrando que tem o WhatsApp da English Bay, que eu estou deixando o link aí. Você pode chamar a English Bay no Zap, lá simular uma entrevista, alguma situação desse tipo, né? Profissional, e ter ali o feedback do que você precisa estudar mais. Lembrando que com o meu cupom Jovem Tranquilão você tem 10% de desconto em qualquer plano aqui. Eu sempre indico a vocês o plano Live Class com R$45 por mês, né? Com o meu cupom de desconto. Você vai ter acesso aqui, ó, todo esse conteúdo, biblioteca de materiais, grupo de conversação, aulas ao vivo e suporte com professores. Lembrando que o grupo de conversação é aquela oportunidade maravilhosa onde você pode várias vezes na semana exercitar o seu inglês. Então você vai ficar treinando e falando inglês ali, com a intermediação dos professores lá também para te ajudar, e aí você vai se tornar uma pessoa com o seu inglês mais fluido, tá certo? Então vai lá na englishbay.com.br agora mesmo e faça o seu curso de inglês, tá certo? Temos aqui também a Comunalize, né? Comunalize é uma ferramenta ótima aí para engajar, a melhor do mercado, para fazer um engajamento das suas comunidades, né? Você pode moderar o conteúdo, ver do que as pessoas estão falando, quem são os membros mais ativos. Você tem uma série de coisas aqui na comunalize.com.br, né? Lembrando que os planos custam aí a partir de R$ 49,90 por mês, cara. Um precinho camarada, um precinho muito bom. Só para não dizer que é de graça, tá quase de graça, tendo em vista as vantagens que esse tipo de ferramenta vai te trazer aí para você que empreende digitalmente e precisa vender para os seus clientes, né? Então, atualizando a enquete aqui, 60% de vocês não trabalham remoto ainda, né? Mas força que vocês vão conseguir, tá ligado? O Emerson Almeida falando, ó, são 3 anos para poder pedir o remoto, né? Tem que ser depois do estágio probatório no INSS, né? Então, esse negócio aqui é um ponto nessas coisas que são obrigatórias. Estágio obrigatório é uma coisa muito ruim, né? O estágio ele tem que ser opcional, porque aí você faz o seu estágio e recebe. Toda área que tem estágio obrigatório, você tem que trabalhar de graça lá, tá ligado? O Henrique Araújo falou do superchat. Você mandou um superchat aí? Manda aí seu superchat, que a gente responde agora mesmo, ó. O Henrique mandou aqui, ó. Ei, desculpa aí, galera, que travou, mas eu vou ler seu superchat já. Obrigado por falar aí, mano, senão eu ia passar batido. Tá aqui. Olá, tenho 19 anos, comecei na área com 17, entrei na faculdade ADS e aos 18 consegui meu primeiro estágio. Fui desligado no dia 13, já consegui outro, como analista de sistemas. Dá uma dica de especialização, né? Então, Henrique, para você aí que tá querendo essa dica de especialização,
como você entrou como analista de sistemas, né? Você precisa dar uma olhada aí em coisas assim que vão te ajudar, principalmente na habilidade de comunicação, né? Porque a comunicação ela é essencial, não apenas para o programador, né? Mas muito mais para o analista. Porque o analista ele tem esse papel onde ele tem que ficar conversando com a área de negócios, extrair informações ali das pessoas, né? Talvez você pode até responder para nós aí, Henrique, se você tem um trabalho remoto ou não. Eu imagino que não, né? Porque essa área de analista, arquiteto, gerente de projetos, essa turma toda aí que não fica tanto pro lado do código, né? Fica mais pro lado do negócio, de conversar com as pessoas, tem a tendência de ter trabalhos híbridos, se não 100% presenciais, né? Então, esse é um problema também que você tem aí para ir para essa área, né? Lembrando que você estava no seu estágio, você não disse o que era o seu estágio, provavelmente é um estágio de codificação, né? Então, o analista ele precisa desse ponto, né? Da presença física, porque ele lida com pessoas que são mais analógicas do que nós desenvolvedores, e o outro lado é que o analista ele precisa dessa habilidade de se comunicar bem, né? Então você pode até procurar cursos sobre isso, questão de argumentação, negociação, né? Própria coisa de como é que tem um nome isso, oratória, né? Para você poder falar melhor, expressar melhor as suas ideias, né? Mas isso se você quiser continuar sendo um analista, né? Pensando aqui que o analista de sistema seu aí é um analista mesmo, porque tem casos onde você é um analista programador, aí você faz as duas coisas, né? Você tem tanto que codificar quanto conversar, né? Então é foda. O Eliabe Martins falando que o remoto seria bom, mas se contentaria em iniciar no híbrido, né? Uberlândia, infelizmente, praticamente não há vagas nessa modalidade, né? Pois é, mano, o negócio é procurar remoto mesmo, galera. Procurar remoto pra gringa é o melhor caminho. Aí você precisa investir no seu estudo de inglês aí, um aninho, um ano e meio, e aí você já tá preparado para explorar esse mercado de fora do país, que é onde tá o dinheiro, mano, onde estão as oportunidades. Esse país nosso aqui, ele é um país muito limitado, né? Essa que é a verdade, tá ligado? Então, basicamente é isso. Encerrando nossa enquete, 61% de vocês ainda não trabalham remoto, né? Mas em breve vocês vão conseguir aí o trabalho remoto de vocês. E para você que tá vendo pelo corte, eu vou deixar um card aqui, ó, para que você venha aqui nesse meu manual, né, de como que a gente vai vencer a guerra contra o trabalho remoto, né? Que isso aí que a gente está passando é uma verdadeira guerra, o pessoal está querendo derrubar a gente. Então, nesse manual aqui que eu estou deixando, eu vou dizer para você tudo que eu uso na minha vida, as habilidades, desde o ponto de ser um bom profissional para conseguir emprego para fora, quais qualificações você precisa, tanto para fora ou para o Brasil mesmo aqui, na área remota, né? Quanto do seu mindset, o que você precisa ter na sua cabeça para que você fale com todas as letras que nem eu, mano. É remoto ou nada. Se não for remoto, eu também não quero. Tá certo? Aí eu vou continuar procurando emprego remoto, me qualificando, mas trabalhar presencial aí, ó, nunca mais na minha vida.